tema da nossa palavra hoje é cuidado com as suas paixões. Tiago, capítulo 1, versículo 13, vai dizer que ninguém sendo tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um, porém, é tentado quando atraído, algumas versões dizem engodado, amarrado pela sua própria concupiscência. Então a concupiscência, havendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Meus amigos, essa palavra concupiscência, ela pode ser traduzida também como paixão, como desejos, como vontades, como emocionalismo. Olha que interessante. A gente tem como adversário o inimigo, Satanás, nosso acusador, que dia e de noite acusa nossos irmãos diante do Senhor, diz a palavra de Deus. E o mundo e o diabo fazem um complô contra nossas vidas. E aí, a cada dia mais, eles tentam nos fazer cair, tropeçar, enfim, várias coisas que essa parte eu não preciso, né? Ser tão profundo nisso, para te provar que o diabo é teu tentador. Mas o que acontece é que eles têm uma arma extremamente poderosa nas mãos. Eles têm as paixões. Porque tanto o diabo quanto o mundo, eles são sugestionadores. Eles são excelentes garçons. Ou seja, eles vêm te servir coisas que você é extremamente apaixonado. Então ele traz coisas que vêm, como foi com Eva, ela olhou o fruto e disse, nossa, isso é bom para o meu entendimento, isso é bom aos meus olhos e parece saborosíssimo ao paladar. Então ele começa a sugestionar. Perceba que Satanás não arrancou o fruto da árvore e tacou na boca da Eva, come aí. Não. Ele falou, olha para o fruto, fica olhando. Fica olhando. Igual o carrinho da Shopee das irmãs aí, fica olhando. Brincadeira, só uma piadinha, tá? Ó, Deus está falando aqui, tá vendo? Deus está tocando aqui na frente. E aí? E aí o que é paixão? Paixão é um sentimento. Olha a definição da psicologia, tá? Paixão é um sentimento intenso de atração, desejo e admiração por uma pessoa, objeto ou tema, caracterizado por uma forte conexão emocional e física, e frequentemente descrita como uma experiência avassaladora, que pode levar a um estado de euforia, impulsividade e idealização do objeto da paixão. Fisiologicamente, pode envolver alterações no cérebro, semelhante às observadas em dependentes químicos. Ou seja, o que é a paixão? Ela é como o verso disse, um amarrar das emoções, um engodamento. Você é laçado de tal forma que aquilo te atrai. E aí, o que acontece é que as nossas paixões, elas são uma dose de dopamina. Quer um exemplo? Por exemplo, você assistiu um vídeo engraçado. Isso é uma pesquisa que eu achei forte. Você está vendo aqui o seu Reels, e você achou um vídeo, 30 segundos ou um minuto e meio. Engraçado. Os próximos 20 minutos, talvez você não ache outro vídeo tão engraçado como. Mas você fica atrás de outro. E rola, e passa até achar. Sabe? Então são doses, são injeções de dopamina que a pessoa tem aquela... Pai, agora eu vou atrás para... Então, todos os outros que você viu não fizeram efeito nenhum, mas você continuou essa busca pelaquela primeira sensação. Assim é o dependente químico. Ele cheira uma carreira de pó e depois ele tem uma sensação doida. E, às vezes, as outras carreiras nem são tão boas assim. Mas ele está atrás daquela primeira sensação. O que acontece, então, é que essa paixão, ela vai enlaçando a gente com o anseio de uma sensação que talvez a gente nem viveu. Então eu começo a caminhar e correr atrás de algo, mas que ainda talvez eu vivi uma vez, eu tive uma pequena experiência, mas eu estou com uma sede atrás daquilo lá.
E eu vou passando até chegar a isso. Existe a paixão boa? Existe. Né? A paixão envolve emoção, e a emoção, Deus não nos fez para ser robôs durinhos, sem emoção, não. Deus não nos fez isso. Né? Ontem, por exemplo, no jogo do Flamengo, quanta emoção eu vi ali. Olhava para o lado e eu via as pessoas torcendo, eu também estava torcendo lá, né? Sabendo, mas tipo, você vê uma paixão avassaladora. E Mengo e tal, e tinha uma mulher que o cara estava assistindo o jogo assim, ela puxava a cabeça do cara e dizia, Mengo! Ah! Aí, não sei o que, ela puxava, eu ficava olhando assim, eu digo, meu Deus, esse casamento é muito forte, porque... Foi muito engraçado, cara, foi muito engraçado. Mas, sabe, a gente vê essa emoção no sorriso da criança, no abraço de um amigo. A gente vê essa emoção em uma boa refeição, por exemplo. A gente vê a sensação de conquistar, de vencer. Sabe, quando você tem uma conquista, né? Eu lembro a conquista da nossa casa própria, e a ela, a gente sentou na sala, a gente se olhou e começou a chorar. E nos 3 a 5 meses primeiros, a gente ficava perguntando, cara, é verdade mesmo, não vem ninguém tomar nossa casa da gente, não. Cara, que sensação gostosa. Eu lembro a sensação do carro também, quando a gente comprou o nosso carro. A gente encheu o tanque e começou a andar pela cidade. Depois a gente vai, não sei, tá de carro, bora andar. Meu irmão, aí, pensa no cara que pegava engarrafamento na Minas de Barroso feliz. Eu estou no engarrafamento no carro, ar-condicionado. Depois a gente vai ficando com raiva, né? Mas no começo, aquela emoção, sabe? Tudo isso faz parte, mas como eu tenho falado, emoção, ela é tempero. Você não come 1 quilo de coloral. Você come a carne que contém o coloral, o comínio. É tempero, a emoção ela vem para temperar. Mas ela não pode ser o prato principal. Por quê? Se você vive de emoção, você vai viver então numa montanha russa o tempo inteiro. Hoje eu acordei bem, vi que tem saldo na conta. Ei, mas chegou o boleto da luz. Baixou. Estou feliz porque hoje, sei lá, eu tomei um bom café da manhã. Mas o almoço não foi legal. Desce de novo. Sabe, você vai viver uma montanha russa em cima e baixo o tempo todo, se viver por emoções. O que acontece, então, é que a paixão, ela é um isolamento de visão. Eu, quando fazia... A gente fez mais de 1 ano, né, amor? Em Moraes, mais de 1 ano. Lá no sítio Dependente Químico, mais de 1 ano. Mais de 1 ano a gente pregava num sítio de recuperação para dependentes químicos. Passamos, acho que um pouquinho mais de 1 ano, não tenho certeza. Faz tempo pra caramba. E lá eu aprendi uma lição muito doida. Lá eu aprendi o que significa a palavra antolho. Quem sabe o que é antolho, levante a mão. Antolho é aquilo que é usado nos cavalos, que tapa os olhos. Assim. Põe na cabeça, né, e fica assim. Para quê? Aquilo é um encurtamento de visão. Ele só vai enxergar para frente, agora em nada vai chamar a atenção dele para os lados. Então, quando bate nele, ele sai para onde tem que andar, para frente. E o que acontece? Isso é um evento psicológico que acontece com o usuário de droga. Por quê? Quando ele tem aquilo que a gente chama de fissura, do antolho, então ele só está enxergando ele e a droga. Nada mais que tiver na frente dele ele enxerga. Por exemplo, isso é acionado por gatilhos. O cara ele não está usando droga, então ele está sem dinheiro, mas quando ele pega o dinheiro, aí ativa. Aí ele só enxerga agora entre ele e a droga. E aí passa por cima de mãe, de pai, de amigo, e rouba todo mundo, porque ele só está enxergando ele e a droga. Ele não está enxergando amizade, ele não está enxergando hierarquia, ele não está enxergando nada. Sabe, ele passa por cima de qualquer princípio, de qualquer pessoa, mata, rouba, faz um escarcéu, porque ele só está enxergando a droga. E até ele consumir a droga, nada mais importa. E isso acontece quando nós estamos apaixonados. E aí o ser humano, o cristão, a aplicação nossa, ele quebra princípio, ele passa por cima de pessoas, ele fere e usa pessoas, ele despreza Deus e sua palavra, perde todo o senso de moralidade, de respeito, de dignidade. Por quê? Porque ele quer alcançar aquilo que ele quer.
Existem palavras iguais, como eu disse, né? Paixão, concupiscência, desejo da carne, os amores, que refletem essa situação, que é a pessoa, ela coloca um antolho carnal e demoníaco na sua cabeça. Ela não enxerga nada mais do que aquilo. E aí qual é a aplicação dessa palavra hoje para a gente? Talvez nós idealizamos algumas coisas. Nós colocamos um antolho espiritual em nossos olhos. E aí não adianta falar quem quer falar, tocar quem quer tocar. A gente quer alcançar aquilo. Quer ver um exemplo? Primeiro, prosperidade. Existe gente que colocou o antolho da prosperidade, do dinheiro. Eu preciso ser rico. E muitas vezes a igreja é culpada disso. Eu tive algumas experiências com isso, porque os caras começam a pregar que só é abençoado quem tem dinheiro, só é abençoado quem é próspero, só é abençoado quem tem carro, quem tem casa. E o que acontece é que a configuração da cabeça de alguns que não têm entendimento bíblico começa a dizer, então eu preciso prosperar. Então eu preciso crescer financeiramente. Como? Não importa, eu preciso crescer. Aí o cara começa a fazer... a gerir essas finanças erradas, a fazer negócios escusos, a passar por cima de pessoas, a roubar, a mentir, a enganar, tudo em nome da prosperidade. Cara, eu tive várias pessoas assim. Eu tive um casal de discípulos que eles ganhavam no tempo em torno de 2 a 2.500 por mês, juntando as suas finanças. Ela não trabalhava, ela fazia freelance de maquiadora e ele era funcionário do município, de um município perto de Belém. Eles ganhavam 2 a 2.500 e viviam, há alguns anos atrás, basicamente até dava para se segurar. E aí, ele vivia muito endividado o tempo todo. Ele usava cartão para pagar cartão. Olha que loucura isso. E aí, um dia, no nosso discipulado, eu falei, cara, o que tu deve? Por quê? Aí ele disse, cara, eu estou endividado por causa da igreja. Eu falei, como assim, cara? Que tu comprou para a igreja? Comprou o som da igreja? Ele falou, não, deixa eu te explicar. Quando acaba o culto, a célula que eu faço parte, ela janta lá no Madeiro, que é um restaurante razoavelmente top em Belém, assim. Mas, né? Eu falei, e aí? E aí que eu tenho que ir, porque tem que estar em comunhão com os irmãos. Eu falei, peraí. Tua célula tem um médico fulano de tal, né? Tem um engenheiro fulano de tal, tem um fisioterapeuta, tem 2 advogados. Beleza. E tu é funcionário público, né, cara? E aí? Aí ele falou, então, toda noite lá é 300, 400, 500, todo domingo. Falei, e aí toma cartão. Falei, mano, bora pro espetinho. É a mesma comunhão, cara. Sabe, as pessoas elas começam a colocar o entolho no rosto e começam a enxergar um padrão que não existe. Finanças, por exemplo, relacionamento. Você tem que casar. Uau, tem que casar, eu preciso casar. Aí a gente coloca o entolho do casamento. Então não importa quem, quando, onde, importa que esteja casado. E aí, mano? Quem vier, de maneira nenhuma lançarei fora. A pessoa aceita tudo e todos em nome do casamento. O entolho do casamento. Cara, uma moça, ela estava noiva, já vinha há anos se relacionando com o cara não cristão, aí de repente ele veio para a igreja, aí essa foi a marca, agora eu vou casar porque ele veio para a igreja. Uau, estou empolgado, eu vou casar com ele, agora ele é crente, aleluia, está indo para os cultos e tal. E aí, ela começou a fazer uma oração perigosa, ela começou a orar assim, Senhor, não deixa ele me enganar, não deixa ele me enganar. Quero casar com um homem de Deus, não deixa ele me enganar, Noivaram, toda aquela festa. Na hora que no dia do casamento, eles fizeram aquela entrada em que o noivo vem até a porta, quem já viu? Vem até a porta da igreja, recebe a noiva e entra junto. E aí, ele veio até a porta, pegou na mão do pai, pegou ela pelo braço, e eles vinham na marcha, né?
Aí ele olhou para ela e falou assim, olha bem para essa igreja. Tá vendo? Porque quando a gente chega lá naquele altar, tu nunca mais volta aqui. E aí? Festa, fotógrafo, tudo pago. Tudo lindo. Ela tira o braço, joga o buquê de que eu tenho um pai que se chama Jesus. E ele também é meu marido. Não tem problema ficar solteira. Deixou o cara lá. O Antônio saiu na hora, graças a Deus. Aos 45 do segundo tempo. Você teria essa coragem? E o que acontece é que essas paixões, elas vão roubando a nossa visão da realidade. Olha o que a Bíblia diz. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22, Paulo está falando a Timóteo. Foge das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé e o amor e a paz com os que de coração puro invocam o nome do Senhor. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 11, vai dizer, amados, exorto-vos como a peregrinos e estrangeiros, que vocês vos abstenham das paixões da carne que batalham contra a sua alma. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 5 diz, não dominados pelas paixões dos desejos sem controle, à semelhança dos pagãos que não conhecem a Deus. Efésios, capítulo 2, versículo 3. Anteriormente, todos nós também caminhávamos entre eles, buscando satisfazer as vontades da carne, segundo os desejos e pensamentos, e éramos, por natureza, filho da ira. Percebe que eu li aqui 5 versos para vocês e, mais uma vez, existe uma ênfase das Escrituras sobre as paixões. Cuidado com aquilo que você, ou por quem, ou por qualquer causa que você se apaixona. Eu, no curso de relacionamentos, não sei se todos fizeram, mas eu falei algo assim, eu falei, tome muito cuidado em, quando você estiver começando a se relacionar com alguém, perceber que ele é uma pessoa apaixonada, que ela é uma pessoa apaixonada. Por exemplo, o Ravi aqui arranjou a alecrim dourado dele, a varoa, linda. Aí o Ravi está apaixonado agora. Aí de manhã cedo o Ravi vai lá para deixar o café da manhã da Morena. Aleluia. Aí ele vai para trabalhar. Aí ele volta meio-dia e traz o açaí que ela gosta de comer. Aí vai trabalhar. E quando é à noite, à tarde ele manda a coxinha, o lanche. Aí à noite leva para comer não sei aonde. E aí, imagina, aí fim de semana, aí o cara está socado na casa da menina. Então a menina está socada na casa do cara. E vive esse grude. Sabe o que acontece? Isso é uma paixão. O que acontece é que eles não estão enxergando que tem alguém quebrando o princípio aí para estar junto. Esse cara é apaixonado. Cara, ninguém tem 24 horas para uma pessoa. Nem depois de casar. Você tem que trabalhar, você tem que estudar. Então, a pessoa que está se relacionando com alguém apaixonado, no futuro, vai sofrer. Vai passar necessidade. Porque a paixão, com o tempo, vai mudar. Depois aquele cara vai se apaixonar por futebol. Depois aquele cara vai se apaixonar por um esporte. Vai se apaixonar por tal coisa, vai se apaixonar por tal coisa, vai deixar a esposa e vai para lá porque ele está apaixonado por aquilo. E aí, vai deixar de trabalhar às vezes porque vai deixar de fazer algum princípio, vai deixar de fazer alguma coisa porque ele está apaixonado e a paixão dele arrasta ele para onde quer. Eu lembro, eu falo isso e eu posso falar isso do meu irmão. Meu irmão ele é um cara assim, super apaixonado. Ele se apaixonou por jiu-jitsu. Moleque, aí o cara começou a treinar, comprou 3 kimonos importados. Tirava foto com faixa branca. Para quem faz jiu-jitsu, isso é muito humilhante. Faixa branca, não. A gente tira a faixa para tirar foto. Porque quer ser sempre mais. E aí o cara começou a comprar kimono, começou a treinar em academias diferentes. E aí eu brinco com ele, cara, tu apanhava na Grace, depois tu apanhava lá no Rodrigo Aleixo, depois tu apanhava... Porque tu é faixa branca, mano. Tu vai aí pegando... Não, tô focado. Aí faz dieta, faz não sei o quê, malha, puxa ferro, emagreceu. Aí passou a paixão do jiu-jitsu. Aí se apaixonou pelo ciclismo. Vendeu 2 kimonos, inteirou para comprar uma bike.
Aí começou, aí bota pedal, bota banco, bota não sei o quê, aí já começa a comprar aquelas roupinhas, já é o pior nível que tem. E aí comprou aquelas roupinhas, botou o capacetezinho, aí o cara, tipo, do meu top, gordão, com aquelas roupinhas, dizia, mano, para com isso, cara. Tá feio, tá feio. Passou a paixão pelo ciclismo, se apaixonou por som automotivo. Tirou o banco de trás do carro, tudo era som a parte de trás. E E nem ele aguentava ouvir tudo aquilo dentro do carro. E foi uma loucura. Aí vendeu. Aí se apaixonou, adivinha por quê? Pescaria. Irmão, fala Jeová com teu povo nessa igreja. Quem tem roupa, anzol, vara e linha é ele, meu irmão. Tem o guarda-roupa e tem o guarda-roupa das paradas de pescar. É sério. Você não tem noção do nível que aquele bicho é apaixonado por pescaria. Mas ele perdeu um casamento nisso. Ele perdeu 2 filhos que não tem relacionamento com ele. Ele não vê o neto. Aonde as paixões vão nos levar? Sabe, Salmo 32, 2, eu vou correr aqui, que tem algumas, quero chegar num lugar aqui que acho que vai mexer com você. Se ainda não mexeu até agora. Salmo 32, 2, precisa entender que a vontade do Senhor não é uma vontade aleatória, não é uma vontade jogada ao léu, entende? Tipo assim, todo mundo aqui, Deus abre a rede e fala, eu vou jogar, quem pegar, pegou. Uhul! Como a gente falava lá em Belém, jogar no pisão. Pega chamão de bumbum, jogava para cima e os molecados... Não é assim a vontade do Senhor. Olha o que diz Salmo 32, verso 8. Olha a profundidade disso aqui, gente. Diz o Senhor, instruir-te-ei e te guiarei no caminho a seguir. Os meus olhos estarão sobre ti para aconselhar-te. Aí diz, estarão sobre ti os meus olhos para te guiar. Não sejas como o cavalo ou a mula que não possui compreensão, mas precisam de controladores e uso de freios e rédeas. Caso contrário, não poderiam obedecer. Olha o quanto que Deus apela para que o crente seja um crente racional. Gente, essa é a diferença de nós para os animais. A racionalidade. Ou pelo menos deveria ser diferente. Alguns parece que, né? Difícil. O Senhor nos capacitou com inteligência. O Senhor nos capacitou com a capacidade de discernir. Por exemplo, ninguém aqui consegue bater a cara na parede. Por quê? Porque dentro de você a racionalidade te faz parar. Eu vou acabar com a minha cara nesse muro. Não dá. O que acontece com o suicida? O suicida, para ele conseguir se suicidar, ele ultrapassou a última barreira da racionalidade. Agora ele está no nível de insanidade. Porque ninguém, em sã consciência, consegue enfiar uma faca no peito. Você não consegue chegar nessa parede e fazer assim. Não dá. Você ultrapassou o nível da sanidade, a última barreira. Para você pensar, então, em tirar a sua vida, sabe, os seus próprios reflexos não deixam. Você pega a faca e fica... não, tá doido. Acho que vai doer, vai doer. Deixa eu ver. Por quê? Porque você é racional. E percebe, então, que muitos filhos de Deus, eles querem fugir dessa responsabilidade. Qual a responsabilidade? De saber escolher. Deus está dizendo, olha, eu vou te... Você pode pôr o Salmo de novo, por favor? O 22. Ele fala, eu vou te instruir, eu vou te ensinar. O outro, isso. Vou te instruir, vou te ensinar e vou te guiar. O que ele está dizendo? Eu vou escolher por ti? Eu vou fazer por ti? Eu vou te instruir, vou te ensinar, eu vou te guiar. Para quê?
para que você escolha, para que você tome decisões assertivas. Aí olha só o que ele diz. Não sejam como os cavalos, que precisam de freios para obedecer, que precisam de rédeas. Ele está dando, ou seja, quando ele fala conosco, ele fala assim, olha, eu vou te dar o princípio, agora você escolhe. Quem já ouviu as frases, Deus, se for da tua vontade, Deus, fecha a porta que não é para mim, Senhor. Eu já entreguei nas mãos de Deus. Aí Deus fala, te devolvo. Deus tem a pessoa certa e específica para mim. Não. Tudo isso são frases de crentes imaturos e irresponsáveis. Por quê? Porque não querem ter o trabalho de pedir uma direção, de orar, Senhor, eu quero que o Senhor me mostre como escolher, qual a porta melhor. Eu sei que se abriu aqui, se abriu ali, mas qual o melhor? Como escolher? E aí você começa a orar por aquilo, ser responsável, começa a ver, essa empresa vai me pagar mais, eu vou entrar nela, mas eu vou ter que fraudar uns 2 documentos aí para chegar lá. Isso já é um não de Deus já. Então, todos esses exemplos, a gente precisa ver que Deus quer nos instruir para que a gente seja capaz de escolher. E aí, eu vou tentar encerrar por aqui, que eu acho que eu escrevi demais. Mas eu coloquei ainda 3 níveis de paixões, mas vou falar só de um. O primeiro perigo da paixão se chama obstinação. Teimosia. E aí olha o que diz Romanos capítulo 1, versículo 18. A gente vai ler bastante aqui. Meu Deus, tem tanta coisa aqui que eu queria derramar hoje. Sei lá, acho que eu vou fazer uma segunda parte dessa palavra. Mas olha o que diz Romanos 1, 18, diz assim. Porque a ira de Deus é revelada contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprem a verdade pela injustiça humana. Pois o que de Deus se pode conhecer, presta atenção, pelo que de Deus se pode conhecer, é evidente entre eles, porque o próprio Deus lhe manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua natureza divina, têm sido observados claramente, ser compreendidos por intermédio de tudo que foi criado, de maneira que tais pessoas são indesculpáveis. O que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte, isso na teologia chamamos de primeira revelação, ou seja, primeiro nível de revelação de Deus, que é a natureza. Deus está falando, olha, Deus aqui, ele é revelado em tudo que foi criado. Cara, é indiscutível a existência de Deus, sabia? Tem muita gente que diz assim, a ciência, cara, a ciência já se rendeu, já era, já foi. Porque não dá para ter um universo tão organizado se não houver um Criador. É a causa e efeito. O efeito nunca é maior do que a causa, gente. Por exemplo, eu fiz esse celular. Ok, ele é o efeito, eu sou a causa. Ele nunca vai ser mais inteligente do que eu, apesar de conter muito conteúdo. Ele nunca vai ser mais prático do que eu, apesar de conter uma infinita, vasta coisas de oportunidade. Mas eu o criei, eu o domino. Então, o que o verso está dizendo é, Deus é manifesto em tudo que criou. Quer ter um encontro com Deus poderoso? Vá para o meio do mar, meu irmão. Quer ter um encontro com Deus poderoso? Vai para o alto de uma montanha. Eu tive a oportunidade de subir a 300 pés de altura. Meu irmão, é alto. Olhava para trás aquelas casinhas assim, igual formiga, mas quando eu olhava aquele verde assim, nossa, que poderoso. O vento, sabe, tudo isso. Aí, vamos pular para o verso 21, Romanos 1, 21. E diz, porque mesmo havendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Ao contrário, em seus pensamentos pensavam a ser levianos, imprudentes, e o coração insensato deles tornou-se em trevas. E proclamando-os a si mesmos como sábios, perderam plenamente o bom senso e trocaram a glória de Deus imortal por imagem confeccionadas conforme a semelhança do ser humano, mortal. Bem como pássaros, quadrúpedes, répteis. Por esse motivo, Deus os entregou às suas
essas pessoas a impureza sexual, segundo a vontade pecaminosa do seu coração, para degradarem os seus próprios corpos entre si, porque trocaram a verdade pela mentira, adoraram objetos a serem criados no lugar do Criador, que é bendito para todo sempre. Amém. E por essa razão, Deus os entregou às paixões vergonhosas, e até as mulheres trocaram suas relações naturais por contrárias à natureza. E aí vai seguindo muita coisa. Mas fala o seguinte, que conheceram a Deus, sabem quem é o Senhor, mas escolheram as suas paixões. Sabe o que Deus fez? Então vai. Então siga aquilo que você escolheu. Então Deus os entregou às suas próprias paixões. E aí o resultado disso, primeiro, a ira de Deus vem sobre. Segundo, começaram a trocar o uso natural, que era comum, se tornou incomum. E aí, verso 29. Então, tornaram-se cheios de toda espécie de injustiça, maldade, ganância, depravação, empanturrados de inveja, homicídio, rivalidade, malícia, enganos, são bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos, vivem criando maneiras de praticar o mal, desobedecem aos seus pais, são insensatos, desleais, sem amor e respeito à família, sem qualquer misericórdia com o próximo. Apesar de conhecer a justa lei de Deus, que declara que de morte todos são as pessoas que praticam tais atos. E não somente continuam fazendo, mas ainda aprovam e defendem aqueles que assim procedem. Olha a mentalidade do cara que escolheu, não, Deus, a tua vontade não, as minhas paixões. Irmão, nós estamos entrando num nível de insanidade cultural. E, ao meu ver, essa é a resposta da nossa geração. Eu conheço a Deus, eu conheço a palavra de Deus, e eu não quero pisar numa igreja. A insanidade disso. Jesus é legal, o que é ruim é o fã-clube. Eu conheço a palavra. Uma vez um cara bêbado chegou na frente da igreja, eu estava orando por uma outra pessoa, ele falou assim, esses caras de igreja, não sei o que, começou a me xingar. Ele falou, eu conheço a palavra, eu sou teólogo. Aí parece que mexeu comigo assim. Aí eu olhei para ele assim, tu é teólogo? Sério? Ele falou, sério. Eu falei, o que tu está fazendo aí? Bêbado na vala. É porque é tudo falso, não sei o que. Eu falei, então, você é teólogo, meu amigo. Levante e prega o evangelho verdadeiro. Você é mais do que ninguém conhece. Vamos lá. Você é teólogo e está morando em situação de rua. E os princípios de gestão e bênção de Deus financeira para todo aquele que o serve. Cadê? Você é teólogo que está viciado, bêbado, e os princípios sobre o cuidado do corpo e cuidado da mente. Cara, esse cara quase me bate. Aí ele saiu de lá, aí chamou lá uns palavrão, eu digo, olha, isso aí também é pecado. Eu vou te deixar aí. Você entende, então, que essas frases, eu amo a Deus, mas não mostro a minha devoção. Eu amo a Deus, mas eu não obedeço a sua palavra. Eu amo a Deus, mas eu não vivo princípios. Eu não evoluo em entendimento. Gente, se tem uma coisa que crente tem que ser inteligente, cara. Se tem uma coisa que crente tem que ser, é inteligente. E aí, meu irmão, eu vejo uns crentes... Gente, sal grosso só faz milagre numa peça de picanha. O crente usando sal grosso para purificar a casa. Não! É sabão em pó e água sanitária. Funciona, limpa a casa que é uma beleza. Não, eu não tenho vida com Deus, eu estou todo enrolado. Mas se eu pegar aquele óleo mexido... Gente, isso é falta de inteligência. Isso é falta de... Então, o que a Bíblia diz para nós é cuidado com as paixões. Sabe, ela vai começar a roubar a sua capacidade lógica, a sua capacidade de raciocínio lógico. Eu vou fazer esse empréstimo aqui, Deus vai me ajudar a pagar. Meu irmão.
o senhor lá de cima, rapaz, se tu pudesse, tu sujava até meu nome. Que misericórdia. O cara é enrolado. Sabe, Deus nos deu a capacidade de escolher, de discernir, de mostrar, de dizer. Olha, e outra coisa, eu tenho uma grande revelação para você. A sua boca, ela consegue dizer uma palavra poderosa. Quer que eu te ensine? O Espírito Santo vem sobre a igreja agora, aleluia. A palavra é não. Olha que poderoso. Repita comigo, vai. 1, 2, 3 e... não. Olha que bênção. De novo, só para gravar no coração. Vamos lá, 1, 2, 3 e... não, gente. O não liberta. Ah, você precisa. Não, não precisa. Você tem que... não. Mas você... pra lá. Sai fora. Sabe, meus amigos, em 1 Samuel capítulo 15, verso 22, Saul queria agradar o povo, queria mostrar para todo mundo que Deus estava com ele, tarará, tarará. Aí Deus fala uma ordem para ele, e aí ele cumpre tudo errado, mas quando o profeta chega, ele fala o seguinte, profeta, finge que nada aconteceu, só deixa passar. De boa, né? Porque o povo está aí, vai todo mundo ver. Aí o profeta muito sábio diz o seguinte, 1 Samuel 15, 22 diz: tem porventura o Senhor prazer em holocaustos e sacrifício, como em quem obedece à sua voz? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é muito melhor que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como um pecado de adivinhação, e a obstinação é como a iniquidade da idolatria. E aí ele fala, porque rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou, para que não sejas mais rei. Não, eu trouxe o dízimo, eu trouxe a oferta, eu vou entregar ao Senhor, mas foi roubado, mas está aqui o dízimo. Não, irmão, peraí. Você está zoando. Sabe, então, agora eu encerro. Ixi, hoje eu passei um pouquinho, não foi? A saída... Hã? Então vamos lá, mais 2 horas. Qual é a saída para vencer a paixão? É o amor. A saída que vence a paixão é o amor. Porque a paixão, ela vai passar. Aquele pico de euforia, vai passar. Vai passar. E eu e a Ellen, nós estamos numa fase muito interessante. Estamos ficando velho. Revelação isso, né? Não parece. Essa carinha de 15 anos que ela tem, mas nós estamos ficando velho. E sabe o que nós temos descobrido? Descobrido, meu Deus! Sai! E eu falando de inteligência, Jesus! Sabe o que nós temos descoberto? Aleluia! Eu vou cortar isso no YouTube, eu tenho vergonha. Sabe o que eu tenho descoberto, eu e a Ellen juntos? É que agora é a fase do maior amor. É a fase do maior amor. Mudou a cabeça, mudou o corpo, mudou o entendimento, mudou costumes, mudou muita coisa entre nós. E agora é a hora de a gente se amar de verdade. Porque amar não é aquele... amar é escolher. E aí, quando perguntaram para Jesus, eu vou finalizar com isso, segunda vez que eu falo que vou finalizar, mas agora é verdade. Mateus 22, 37, foram confrontar Jesus e perguntaram, qual é o maior mandamento? Ele falou, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Esse é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. 3 coisas aqui, amar com o coração, amar com a alma e amar com o entendimento. Primeiro, amar de coração é o amar físico. Mas não confunda com relação. O amar físico é demonstração. Sabe o que é amar físico? É olhar no olho e dizer assim, eu te amo. É o elogio que a gente não dá, é o abraço que a gente não dá, é o presente que a gente não dá, é a visita que não faz, é a mensagem, é o se importar de verdade. Esse negócio de, ele sabe que eu amo ele, isso, amor calado não tem valor. Eu amo a minha mãe, ok, faço jantar para ela, dá um presente para ela. Eu amo o meu irmão, eu amo estar em comunhão, então, prepara você, então, uma mesa lá na sua casa para a gente ir para lá ter comunhão.
Você não ama os seus irmãos? Ah, eu amo a Ellen. Ok, mas ela sabe que você ama ela? Você já falou para ela? Ah, eu amo muito a irmã Lene. Pois é, mas tu já falou isso para ela? Ela sabe que você a ama? Você expressou isso? É esse amor que a gente está falando, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Mostra que ama. Cadê a tua devoção? Cadê a tua devoção? Jogo do Flamengo. Aleluia. Eu vi os crentes lá. Em dezembro de 81. E tal. No culto. Aleluia, Jesus. Cadê a tua devoção? Sabe quem é teu Deus? O Flamengo, não o Senhor. Com essa adoração veia morna. O Gabriel fez assim, para esconder o escudo da camisa. Tô brincando. Só para quebrar o clima. Segundo, amor de alma. Amor de sentimento. Amor que ama o que ele ama. Amor de alma eu amo Jesus, mas eu odeio a igreja. Então você não ama Jesus, porque Jesus ele se entregou pela igreja, ele morreu pela igreja. Então como que eu amo ele, mas eu não amo o que ele ama? Imagina, você vai se relacionar com alguém e essa mulher tem filhos. Aí você fala assim, eu amo você, mas não quero seus filhos. Minha mãe dizia uma frase forte, mas era verdadeira. Quem quer galinha quer seus pintinhos. Como que amo a Deus, mas não amo o que Deus ama? Esse amor de alma, sabe? Como que eu não me alegro com aquilo que Deus se alegra? Como que eu não choro com aquilo que Deus chora? Como eu posso amar o Senhor sem amar o que Ele ama, sem sentir o que Ele sente? É por isso que Charles Haddon Spurgeon disse, todo cristão ou é um missionário ou é um impostor, porque não dá para servir a Jesus e não amar as almas perdidas. E o terceiro, e aquilo que a gente vem falando, amar com entendimento, um amor que fala a verdade, um amor que não esconde. Quem é verdadeiro, o amor que é sacrificial, um amor justo, um amor puro. Sabe, eu vi esses dias agora, tem aquele programa no YouTube, 25 contra 1, aí colocaram 25 umbandistas contra um pastor. Pastor safo demais. Bom demais, gostei. E aí fala para ele assim, o teu Deus foi você que inventou, porque o nosso Deus não nos condena. Aí ele devolve, diz, não, o teu Deus foi tu que inventou, porque o teu Deus tem que concordar contigo, tudo que tu faz. Isso não é amor. Isso é cúmplice. Irmão, se você pensa que amigo seu é que concorda tudo com o que você faz, ele não é amigo, ele é teu cúmplice. Então, se você tem um amigo que diz, mano, toma um house aí, tua boca tá pegando. Ele te ama. Se tem um amigo que fala assim, irmão, tu conhece o Rex? Que Rex? O Rexona. Passa. Precisa. Ele te ama, está se importando contigo. Alguém que chega e diz assim, aí vai. Tá feio o que tu falou lá, foi. Volta lá, cara, conserta lá. Pô, mano, isso tá errado, cara. Ah, tu só me critica. Cara, pensa com isso. Alguém quer que você melhore. Assim também ele fala, da mesma forma ame o seu próximo como a si mesmo. Então, a gente só vence as paixões com amor de verdade. A gente só vai conseguir vencer as paixões que nos roubam do Senhor vivendo um amor de verdade. Gente, o evangelho não é romântico, gente. O evangelho não é romântico. Pelo menos esse romance da Disney. Ah, Jesus entrou na minha vida e tudo foi tão lindo. Na minha vida não foi. Quantos de nós já passamos muitas guerras e dificuldades por ser crente, mano? Quantos de nós já passamos dificuldades financeiras, dificuldade com a família, com os amigos? Quantos de nós tivemos o nosso nome difamado por escolher algo de Jesus? Quantos de nós perdemos amigos, perdemos companheiros porque nós escolhemos a Jesus? Cara, o evangelho não é romântico. Como é que pode ser romântico um negócio que fala, se teu olho te escandaliza, arranca e joga fora? Isso não é romântico, mas isso é verdadeiro.
Isso é real, amor de verdade. Você quer ver amor de verdade? Não é o pai que chega no Natal e dá presente. Isso não é amor de verdade. Mas chega numa segunda-feira normal e procura um pai de família que ama os seus filhos dentro de casa. Ele não está lá, ele está trabalhando, gente. Isso é amor de verdade. Amém?